Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Priscila. Esse é o canal Fluir da Letra e aqui nós falamos sobre lettering, Bible journaling, sobre devocional e muitos outros assuntos. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo em inscrever-se e clica no sininho para ativar as notificações. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês o processo completo de lettering digital. Vou, antes disso, mostrar para vocês quais as ferramentas que eu utilizo para fazer os letterings digitais. Primeiramente, vocês já sabem, quem já assistiu outros vídeos, eu utilizo o software Sketchbook Pro, que era o antigo Autodesk Sketchbook. Vou deixar linkado aqui em cima falando sobre ele, alguns vídeos falando sobre o Sketchbook. E a próxima ferramenta que eu utilizo é a mesa digitalizadora. A minha é essa daqui, da Ruyon. Eu deixo ela já conectada no computador. Antes eu deixava na caixinha, aí tira da caixa, coloca na caixa. Tira da caixa, era muita confusão. Agora eu deixo ela aqui num suportezinho de tablet. E aí ela fica já conectada direto no computador. Ela vem com o cabo, vou mostrar pra vocês aqui a caixinha. Então, ela vem nessa caixa aqui. Dentro da caixa tem a mesa digitalizadora, o cabo USB, vem um cartãozinho de agradecimento, um manual. A mesa vem dentro desse saquinho, bem protegida. Vem também essa caneta, já com a ponta pronta para uso. Ela tem dois botõezinhos aqui, que é para acesso rápido e algumas funções. Vem com um adaptador, com as pontas, né, diferentes aqui, eu esqueci o nome, mas uma delas é aquela tipo C, parece que é esse o nome, que é para conectar no celular. O cabo conecta essas duas pontinhas aqui, a que você preferir. Uma delas, que é essa daqui, ó, é a pontinha para telefone celular, é a mesma de cabos de carregador, sabe? E aí você conecta e você consegue utilizar a mesa no celular. Eu já tentei, é um pouco difícil o manuseio, porque você tem que achar ali certinho a área, né, da mesa aqui, né, nos pontinhos. Toda essa área pontilhada aqui corresponde à tela do meu computador. O espaço dela para um celular é diferente, então eu acabei me perdendo um pouco, então eu não uso no celular. Muito difícil eu fazer alguma coisa no celular, mas tem muita gente que domina o Sketchbook e outros aplicativos de desenho só fazendo no telefone, a questão é prática mesmo. Bom, então além desses adaptadores, nós temos também um conjunto com 8 pontas, elas são todas iguais, mas vem 8 pontas aqui para quando uma dessas desgastar. Olha, eu vou falar para vocês que eu uso essa mesa mais ou menos 1 ano e meio. Mais ou menos 1 ano e meio, não lembro exatamente a data, mas sim mais ou menos 1 ano e meio que eu uso e não tem nem sinal de desgaste aqui. Claro que o meu uso não é tão intenso, nem diário, mas, né, depois de 1 ano e meio não tem nem sinal de desgaste ainda, então é ponta para muito tempo. E esse anelzinho aqui, tem um anelzinho aqui dentro, ó. Esse anelzinho aqui serve para você pressionar e puxar a ponta, para você fazer a substituição quando a ponta estiver desgastada. Vou mostrar para vocês como funciona. Ó, você pega esse anelzinho, ele tem um buraquinho aqui na frente, e você pressiona. E puxa. Então, pessoal, olha só. Consegui mostrar aqui mais de perto. Essa do lado de cá é a ponta que eu tô utilizando. E a do outro lado é a novinha. Então, dá pra perceber que há uma diferença, né? Ela tá mais achatada e a outra tem uma pontinha. Mas de cima, vista assim de cima, não dá pra notar tanto, né? Assim de lado é que eu consigo notar que tem uma ponta, a outra tá um pouco mais achatada. Então, deu para vocês perceberem o tanto de desgaste que teve nesses 18 meses, mais ou menos, de uso.
Eu coloquei aqui de volta a ponta que estava gasta mesmo, porque eu acho que ainda dá para usar bastante. Vou continuar usando essa. Quando eu sentir que já tá mais complicado, né, o uso, sentir alguma dificuldade no uso, aí eu substituo a ponta. Então, pessoal, vamos lá agora para o lettering. Eu vou narrar para vocês, porque na hora eu fico muito concentrada, eu não consigo fazer o lettering e falando ao mesmo tempo. Então, eu decidi fazer a gravação de tudo, durou 68 minutos que eu concluí. E durante esses 68 minutos eu fiquei caladinha. Imagina só. Então eu não consigo fazer e falar ao mesmo tempo, mas aí eu vou narrar para vocês alguns conceitos, como eu fiz, tá bom? Quais recursos eu utilizei. E vocês vão acompanhando aí comigo, tá bom? Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, também deixa nos comentários pra gente ir conversando. Um beijo e bora pro vídeo. Vem comigo. Bom, pessoal, antes de mostrar pra vocês lá no Sketchbook Pro, o meu processo criativo no digital funciona melhor se eu fizer o rascunho a lápis. Então, eu fiz o rascunho no papel, né, a lápis mesmo, tirei uma foto e coloquei a imagem lá no Sketchbook Pro. Pra mim, funciona muito melhor assim do que fazer o rascunho e o processo completo no digital. Eu prefiro fazer o rascunho aqui no lápis para eu já conseguir ter uma ideia de como vai ficar no digital. Beleza? Então, agora sim, vamos lá. Bom, pessoal, eu abri ali o sketchbook, coloquei a medida de 1080 por 1350 e ali onde está circulado, nas camadas, eu importei a imagem do meu rascunho. Dando continuidade, eu deixei na camada 1, então, para colocar o rascunho das letras, para fazer o traçado, ajustar as coisas. E usei essa técnica das bolinhas. Você encontra um tamanho que te agrada e demarca todas as hastes. Todos os riscos têm que estar dentro dessa medida. Se o meu risco ficar muito para fora ou muito para dentro dessa bolinha, quer dizer que as letras terão tamanhos e espessuras diferentes. Se não, você vai conseguir manter o padrão ali em todas as letras, né? Eu estou usando tanto o recurso do traço preditivo, que é o que suaviza o traço, quanto o recurso das linhas, né? Em casos em que tem linha reta, eu uso ali em cima onde está a opção um quadrado e um círculo, eu uso ele como recurso para fazer linhas retas, como aí no L, no I, no A. E as linhas mais curvas eu usei o traço preditivo. Olha aí as linhas. É um recurso excelente. E no traço preditivo para fazer as linhas curvas. Então, agora eu vou para a próxima camada para já refinar esse rascunho e preencher com cor. Então, eu vou fazendo o mesmo processo, ajustando, colocando dentro do tamanho que eu já estabeleci e usando ali a opção de balde de tinta para preencher as letras. Se no contorno tiver algum espaço, então o balde de tinta, ao invés de preencher a letra, vai preencher todo o papel. Então, sempre faça o contorno completo e feche todas as pontas. Eu utilizo também o traço preditivo nesse momento para suavizar os traços. Você consegue colocar em níveis, né, do 1 ao 4. Quanto mais alto esse número, mais suave esse traço vai ficar. Mas tem que ter cuidado, senão fica muito mecânico, né? Fica uma coisa muito fora do natural. E o lettering digital é a mesma coisa que desenhar no papel. Você tá desenhando ali, porque o que você faz na mesa digitalizadora aparece na tela. Então, tem que ter paciência, tem que ter coordenação motora, tem que treinar para dar tudo certo, né? Então, aqui nós estamos desenhando a letra C, sempre usando ali borracha, usando os recursos que facilitam o trabalho, mas sem perder a essência ali de fazer o desenho à mão. E agora, tô finalizando aí a letra L usando esse recurso das linhas.
Ele é muito legal porque você vai demarcando os pontos. Quando você finalizar essa marcação, você dá 2 cliques e ele fecha aquela área. Olha aí nesse exemplo. Bom, depois eu vou refinando as letras, onde eu acho que ficou torto, tem alguma coisa para ajustar. E agora eu vou colocar as linhas, que eu deveria ter feito isso lá no começo, quando eu estava traçando com linha rosa. Mas como a gente trabalha em camadas aqui no sketchbook, é possível fazer isso agora, nesse estágio. Então, eu coloquei ali a marcação das linhas, né, a posição, para depois poder ajustar a letra por letra. E aí, eu vou na opção ali de seleção, faço o contorno, né, na opção laço, eu faço o contorno de letra por letra e vou ajustando ela conforme o tamanho e o espaço que eu quero que ela ocupe. Então, essa opção de seleção por laço é muito bacana, porque você consegue contornar exatamente a área que você quer fazer as alterações. Então, aí, além, né, da facilidade também que você tem de apagar, refazer, acrescentar no seu lettering digital. Então, aqui eu refiz essa perna do R, para ela ficar ornando, né, ficar mais bacana. Ajustei ali o finalzinho do I para poder acompanhar a curva do R. E aí, eu vou ajustando a inclinação, o tamanho, a espessura de todas as letras, conforme essas linhas que eu coloquei agora há pouco. A letra C eu tentei, achei melhor refazer a letra. Outro benefício, né, de fazer um lettering digital é a facilidade que a gente tem para fazer esses ajustes. O que seria mais difícil se você já tivesse ali com um lettering no papel já finalizado, contornado, por exemplo, com a caneta nanquim, ia ser mais complicado de fazer esses ajustes. De qualquer forma, eu, por exemplo, prefiro fazer o rascunho no papel para depois passar ele para o digital. Então, aqui tá o processo, né, de fazer os ajustes, de organizar as coisas, mas porque eu tenho uma referência ali no meu desenho, no papel, esse processo todo fica mais fácil para mim. Bom, agora chegou a hora de detalhar, dupliquei a camada, bloqueei a camada para poder mudar a cor dela, e aí é só pintar novamente. Também fiz isso com a camada que vai ficar atrás, que vai ser a sombra. Coloquei ela um tomzinho de azul. E agora eu vou fechar todas as pontas, olha aí como vocês conseguem observar, todas as pontas eu vou fechar para que a sombra fique mais uniforme, mais certinha. Então, é só ir fechando as pontas, ligando uma à outra, fazendo os reparos que tiver que fazer. E aí, depois, você pode brincar com as cores, porque as camadas estão separadas. Depois de definido isso, eu mesclei as duas camadas para elas ficarem juntas. Depois, com o pincel de monolinha, eu fui fazendo esses tracinhos em branco, que dá um tomzinho de iluminação, né? E aí deixa com um aspecto assim mais redondinho da letra. Fiz as folhagens conforme tá já no desenho do rascunho. E a maior parte do tempo aí eu usei o pincel monolinha, porque esse pincel ele é muito versátil, ele é fácil, né, ali de fazer os desenhos, ele não tem diferença de espessura, né, conforme a pressão da caneta, então te possibilita fazer o desenho bem tranquilamente. Aí, na folhagem, eu também dupliquei a camada para aproveitar o desenho, já usar ele na parte de cima. Cliquei na opção de simetria e ativei os 3 pontos de simetria e fui fazendo os desenhos. Aí, a princípio, o desenho está em frente ao nome Priscila, né? Mas aí você consegue movimentar as camadas, então eu coloquei a camada desses desenhos abaixo do nome, para que ela ficasse ao fundo, então.
Feito isso, eu tentei ali fazer uns testes, algumas mudanças. Não gostei muito do resultado. Bom, depois eu só cliquei em salvar como PNG. Lembra também salvar em TIFF para você conseguir fazer alterações. E esse foi o resultado final. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você tiver dúvida também, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!